nós veremos, a partir de agora, alguns comentários do caso Urrutia. Acredito que a expressão seja Lobro. Não sei se estou pronunciando corretamente. Aqui, nós lemos Laubreaux contra o Chile, um caso de 2020. Para que eu talvez não fique incorrendo em um erro de pronúncia, nas próximas ocasiões, não falarei caso Urrutia Lobro, nem tampouco Urrutia Laubreaux, mas tão somente caso Urrutia. Pois bem, no julgamento deste caso contra o Chile, nós identificamos o seguinte contexto fático. Ocorreu a aplicação de uma pena de censura, depois foi reduzida a uma pena de admoestação privada ao juiz chileno Daniel Urrutia Lobro ou Laubreaux, que aqui vocês estão vendo na imagem. Ele é, nessa pessoa, aliás, uma foto muito interessante. É uma foto em que esse juiz, juntamente com outras 3 pessoas, 3 homens, não sei quem são as outras pessoas, eles tapam um dos olhos. E estão ali claramente na sede, acredito que no plenário da Corte Interamericana. O juiz Daniel Urrutia é este que está na parte de baixo, do lado esquerdo, quando vocês estão enxergando. Esse juiz chileno, Daniel Urrutia, ele foi punido, como eu disse, com uma pena de censura, depois reduzida a uma pena de admoestação privada, tão somente pelo fato de ter produzido um trabalho acadêmico sobre a Suprema Corte de Justiça do Chile, no qual ele criticou as atuações deste tribunal durante o regime militar chileno. Anoto ainda, extraindo do contexto fático deste caso, que o juiz Daniel Urrutia havia participado de um curso de diplomação, não sei se de mestrado, de doutorado ou de uma especialização, um curso no qual ele se diplomou em direitos humanos. Ele, como juiz, foi autorizado pela Suprema Corte de Justiça do Chile a participar desse curso de diplomação e, ao final, tendo concluído esse curso, no ano de 2004, ele foi aprovado com um trabalho assim intitulado Proposta de Política Pública de Introdução do Enfoque de Direitos Humanos no Trabalho do Poder Judicial do Chile. Daniel Urrutia, tendo encerrado esse curso de diplomação, como ele havia sido autorizado pela sua instituição da magistratura, ele remeteu o seu trabalho ao final para assentar na sua ficha funcional e também disse à Suprema Corte do Chile que estava à disposição dos seus juízes para o que considerassem pertinente. O trabalho de Daniel Urrutia, ainda nota extraindo do contexto fático desse caso contencioso, propunha essencialmente que o Poder Judiciário chileno fosse adotado de um enfoque de direitos humanos e que realizasse uma série de críticas sobre o seu funcionamento. Aliás, vejam só, corrigindo para ficar mais claro. O trabalho de Daniel Urrutia propunha ao Poder Judiciário que fosse adotado o enfoque de direitos humanos. No seu trabalho, Daniel Urrutia ainda realizava uma série de críticas sobre o funcionamento do Poder Judiciário chileno, especificamente sobre sua atuação durante o regime militar chileno. Daniel Urrutia, que ainda está aí na tela para vocês, na parte de baixo do lado esquerdo, também propunha no trabalho que o Poder Judiciário chileno adotasse determinadas medidas de reparação pela responsabilidade que a instituição teria tido nas violações de direitos humanos ocorridas durante o regime militar chileno. Entre elas, que reconhecesse publicamente sua responsabilidade de acordo com as conclusões da Comissão da Verdade e da Reconciliação. Até aqui, portanto, o que nós tivemos no caso Daniel Urrutia contra o Chile. Como eu disse, um juiz que no ano de 2004 conclui um curso de diplomação em direitos humanos, como ele estava autorizado pela Suprema Corte chilena a participar dessa diplomação, ao final, ele simplesmente remete o seu trabalho à magistratura chilena, se colocando à disposição da Suprema Corte do Chile para o que fosse necessário, para talvez uma melhor discussão sobre as suas propostas. Num trabalho acadêmico, esse juiz chileno simplesmente criticava a Suprema Corte do Chile
pelas suas ações, imagino principalmente pelas suas omissões durante a ditadura militar no Chile, pela sua colaboração com o regime militar, pela sua atuação falha, ineficiente, de não ter atuado de forma mais eficaz contra as violações de direitos humanos cometidas pela ditadura militar no Chile. Seria algo equivalente, então, a que um juiz aqui no Brasil, ao final de qualquer curso de mestrado, doutorado ou uma especialização, autorizado pelo seu tribunal, concluísse ao final, produzisse um trabalho criticando a atuação do Supremo Tribunal Federal, seja durante a ditadura, seja durante o mensalão, seja durante a condução em recursos para a Operação Lava Jato, seja até mesmo de forma mais recente, criticando em um trabalho acadêmico o TSE, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, pela condução nos inquéritos envolvendo os chamados atos antidemocráticos. A magistratura brasileira poderia punir esse juiz pela manifestação do seu entendimento intelectual em um trabalho acadêmico? Não pode. E foi justamente isso o que a Corte Interamericana decidiu nesse caso Urrutia. Antes de constatarmos qual foi o entendimento da Corte Interamericana, o Poder Judiciário chileno considerou em um procedimento disciplinar que o trabalho do juiz Daniel Urrutia continha apreciações inadequadas e inaceitáveis em relação à Suprema Corte de Justiça. E com isso, em um procedimento disciplinar, puniu Daniel Urrutia com uma sanção de censura que depois, como eu disse, foi convertida em admoestação privada. A Suprema Corte de Justiça chilena concluiu que Urrutia teria violado a proibição prevista em um código orgânico de tribunais de atacar de qualquer forma a conduta oficial de outros juízes. Vejamos agora uma conclusão da Corte Interamericana no caso Urrutia contra o Chile do ano de 2020. Abro aspas. Embora a liberdade de expressão de juízes possa estar sujeita a maiores restrições que a de outras pessoas, isso não implica que qualquer expressão de um juiz possa ser restringida. Nesse sentido, não é compatível com a Convenção Americana punir as expressões realizadas em um trabalho acadêmico sobre um tema geral e não em um caso concreto, como realizado pela vítima no presente caso. No presente caso, a Corte adverte que a decisão da Suprema Corte do Chile, de 29 de maio de 2018, reconheceu a violação à liberdade de expressão. E vejam só, após o início da tramitação deste caso na Comissão Interamericana, o Poder Judiciário chileno se movimentou e deixou sem efeito essa pena disciplinar de admoestação privada imposta ao juiz Daniel Urrutia. E ordenou ainda deixar sem efeito essa anotação na sua ficha funcional. Essa sanção foi posteriormente eliminada da documentação funcional do juiz Urrutia. Este tribunal, a Corte Interamericana, considera que a decisão da Corte Suprema do Chile constituiu um adequado e oportuno controle de convencionalidade. Vocês podem se perguntar, portanto, o seguinte: ora, mas se a Suprema Corte do Chile reparou essa violação de direitos humanos a tempo, eliminou aquele ato de censura, eliminou aquela anotação na ficha funcional do juiz Daniel Urrutia, esse caso não deveria ter perdido o objeto para a Comissão Interamericana e também para a vítima, o juiz Daniel Urrutia? A resposta é não. E eles convenceram a Corte Interamericana que deu prosseguimento ao exame do caso. E deu prosseguimento porque a Corte observou que a sanção disciplinar foi mantida por mais de 13 anos, prejudicando a carreira judicial de Daniel Urrutia. Porque há algumas informações na decisão de inteiro teor da decisão da Corte Interamericana, no caso Urrutia contra o Chile, que a inscrição, a anotação dessa falta funcional na ficha do juiz Daniel Urrutia lhe prejudicou em eventuais promoções, em eventuais outros atos da sua carreira que restaram prejudicados em razão dessa anotação de uma falha funcional. Por isso, a Corte Interamericana reconheceu uma violação do artigo 13 da Convenção Americana
que protege justamente o direito à liberdade de expressão. Em mais um trecho da decisão da Corte, no caso Urrutia contra o Chile, a Corte destacou o seguinte: embora seja óbvio que existam limitações inerentes à função judicial quanto a manifestações públicas, em especial referidas a casos submetidos a decisões judiciais, não se deve confundir estas com a crítica que possa ser dirigida a outros juízes, e menos ainda a defesa pública de seu próprio desempenho funcional. Proibir os juízes de criticarem o funcionamento do poder do Estado do qual fazem parte, que implica necessariamente na crítica à conduta de outros juízes, ou exigir que para isso solicitem autorização do presidente máximo do tribunal, implica uma opção por um modelo de poder judiciário hierarquizado, em forma de corporação, em que os juízes carecem de independência interna, com a tendência à subordinação incondicional à autoridade de seus próprios órgãos colegiados. E vejam ainda que o grande e ex-juiz, agora da Corte Interamericana, Eugênio Raul Zaffaroni, o Zaffaroni participou desse julgamento, produziu um voto bem interessante. Zaffaroni, que possui alguns trabalhos sobre a magistratura, de estudos sobre a instituição judicial da magistratura, o Zaffaroni anotou o seguinte no seu voto juntado no julgamento do caso Urrutia contra o Chile: a única imparcialidade judicial humana e democraticamente possível e exigível é a que proporciona o pluralismo interno do próprio poder judiciário, que possibilita os debates e críticas entre juízes, esclarecedores para a opinião pública e para os próprios magistrados. Nenhum poder judiciário é perfeito, e o impulso para maiores níveis de perfeição depende da dinâmica da crítica democrática e aberta, especialmente em seu próprio interior, isto é, entre os juízes. Para encerrarmos os comentários do caso Urrutia contra o Chile, julgado em 2020 pela Corte, eu trouxe ainda esse dispositivo da resolução número 305 de 2019 do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ. Artigo 4º. Constituem condutas vedadas aos magistrados nas redes sociais. Inciso 1. Manifestar opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo, vejam, juízo depreciativo, não é mero juízo crítico, sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais. Atenção para a parte final. Ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério. Por isso, o contexto do caso do juiz Daniel Urrutia contra o Chile, se observado esse dispositivo da resolução do CNJ, não ocorreria no Brasil, em que pese os juízes tenham, sim, alguma limitação para depreciar ou ainda para adotar uma crítica mais áspera, mais severa, mais contundente para decisões de tribunais superiores no Brasil, quando estamos falando da produção de trabalhos acadêmicos, desaparece. Quando estamos falando também do magistério, desaparece essa restrição à liberdade de expressão dos juízes. Vou dar um exemplo. Um juiz pode ficar diariamente ou frequentemente em suas redes sociais, tecendo algumas críticas mais contundentes ao ministro Alexandre de Moraes, à condução de inquéritos sobre atos democráticos no Supremo Tribunal Federal, dizendo que o STF violou este ou outro princípio, este ou outro dispositivo da Constituição Federal. Olha, pode, mas não pode tanto. Há, conforme acabamos de ver, algumas limitações. Mas se um juiz produz um trabalho acadêmico, um artigo de opinião, um livro, um artigo para ser publicado em um jornal de grande circulação, para que seja publicado em um site jurídico, se o juiz, no exercício do magistério, das suas aulas, está com a sua classe ou dando uma palestra em um congresso presencial ou online e critica a atuação, seja do ministro Alexandre de Moraes, de outros ministros, de um ou mais processos do Supremo Tribunal Federal, do TSE, do STJ, não incide a restrição à sua liberdade de expressão.
Por isso, aprendemos mais um caso aqui dessa nossa aula sobre a jurisprudência da Corte Interamericana a respeito da liberdade de expressão, que foi o caso Urrutia, Lobro ou Laubreaux contra o Chile, julgado em 2020 pela Corte Interamericana.